Vamos lá. Eu marquei uma prova com vocês na terça, certo? Marquei uma aulinha nossa de revisão na segunda-feira. E tô gravando esse vídeo aqui com a correção dos exercícios da revisão, já que é um conteúdo que vai estar presente na nossa prova. Então, vamos lá. A primeira revisão nossa falava sobre radicais. Tá? Então, eu tenho aqui o primeiro exercício. A expressão raiz de 48 menos 3 raiz de 8 mais raiz de 72 menos raiz de 27 é igual a... Essa primeira questão minha pode não ser a primeira questão de vocês, já que o Google Forms ele embaralha as questões, tá ok? Então, para mim, essa é a primeira. Eu havia criado dessa forma. Para alguns pode ser assim como pode ser a última também. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso fatorar as nossas raízes. Preciso fatorar 48 por 2, 24 por 2, 12 por 2, 6 por 2, 3 por 3, 1. Então, formou um parzinho aqui, 2 vezes 2, 4, raiz de 3. Preciso fatorar o 8. Por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. 2, raiz de 8. Só que aí eu já tenho um 3 aqui. Então, isso daqui, raiz de 8 é 2 raiz de 2. Esse 2 que está fora, ele vai multiplicando esse 3 aqui, então vai ficar menos 6 raiz de 2. Aí eu tenho raiz de 72 para fatorar, por 2. 36 por 2, 18 por 2, 9 por 3, 3 por 3, 1. Então, forma um par aqui, 2 vezes 3, 6. 6, raiz de 2. Certo? Aí eu tenho o 27 por 3. 9 por 3 vai dar 3 por 3, 1. Então, menos 3 raiz de 3. 6 raiz de 2 mais 6 raiz... Menos 6 raiz de 2 mais 6 raiz de 2. Um anula o outro. 4 raiz de 3 menos 3 raiz de 3. 4 menos 3, 1. Então, vai ficar raiz de 3, que era a alternativa D. Ok? Segundo exercício. Reduzindo raiz de índice 10 da raiz cúbica da raiz quarta de 4 ao cubo vezes raiz quarta de 4 ao quadrado. A um único radical, na forma mais simples, temos. Então, a primeira coisa, aqui dentro eu tenho uma multiplicação. Então, vai ficar raiz de índice 10 da raiz cúbica da raiz quarta. 4 ao cubo vezes 4 ao quadrado, como eu tenho o mesmo índice, eu vou manter a base e somar os expoentes. Então, vai ficar 4 elevado à quinta. Raiz de raiz, eu multiplico tudo. Então, vai ficar 3 vezes 10, 30, vezes o 4, vai ficar raiz de índice 120 do 4 elevado à quinta. O que eu posso fazer? Eu já posso simplificar, porque ambos são divisíveis por 5, ou eu posso, o 4 aqui, reescrever ele na forma de uma outra potência. Vamos já simplificar, que fica um pouquinho mais fácil. Então, eu tenho que 120 e o 5, ambos são divisíveis por 5. Então, vou dividir aqui por 5, vou dividir aqui por 5. Então, vai ficar raiz de índice 24 do 4, ok? Só que o 4, então vai ficar raiz de índice 24, o 4 é o 2 ao quadrado. Tanto o 24 quanto o 2
são divisíveis por 2. Então, o resultado final fica a raiz de índice 12 de 2, que é a alternativa A. Ok? Terceiro exercício. Então, esse é o nosso maior exercício em termos, né? Porque eu já poderia ou fatorar isso daqui tudo, que eu teria que fazer. Vamos lá, vamos fazer aqui, ó. 1,8750. Então, eu tenho 1.518.750. É um número par. 1.518.750. Dividido por 2. Então, vou fatorar aqui. Vou dividir por 2. Vai dar 759.375. Já não divide mais por 2. O que eu vou usar? Vou usar a lógica. Terminou em 5. Eu vou dividir isso daqui por 5. Então, divide por 5. Eu vou ter 151.875. Termina em 5 de novo. Vou dividir por 5. Então, divide por 5. 30.375. Termina em 5. Vou dividir por 5 novamente. Vai dar 6.075 por 5. 1.215. Divide por 5 de novo. 243. Aqui não divide por 5, então eu vou dividir isso aqui, muito provavelmente, somando aqui, ó, 6, 9. Vou dividir por 3. Vai dar 81. Vou dividir por 3, vai dar 27. Por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. Por 3 vai dar 1. Galera, eu não segui a ordem. Faz diferença? Não. Aqui em cima, se eu tivesse somado os algarismos, daria para dividir por 3 também. Mas como termina em 5, dividir por 5 para ser um cálculo um pouquinho mais fácil. Então, nós temos aqui raiz quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Formou um grupinho aqui. 2, 3, 4, 5. Formou um grupinho aqui. 5 vezes 3, 15. Raiz quinta do 2. Que é a alternativa C. Ok? Ou eu poderia ter feito 15 vezes 15 vezes 15 vezes 15, jogar multiplicado por 10, visto se dava o valor que estava aqui dentro, que era outra possibilidade. Tudo bem? Então, vamos lá. Seguindo aqui. Nosso próximo exercício, ele diz o seguinte: determine o valor da expressão numérica raiz de índice 13 de menos 1, mais 2 vezes a raiz quarta de 81, mais a raiz de 9 elevado a meio. Primeira coisa, eu vou transformar essa fração em raiz. Então, vai ficar raiz de índice 13 de menos 1, mais 2 raiz quarta de 81, mais raiz quadrada de 9 elevado a 1, certo? Raiz de índice 13 de 1 negativo, raiz de 1 sempre é 1. Expoente ímpar negativo, menos 1. Mais 2 vezes raiz quarta de 81. Raiz quarta de 81 é 3. Mais raiz quadrada de 9, 3. Então, primeira coisa aqui na expressão, vou multiplicar. Então, menos 1 mais 6 mais 3. Menos 1 mais 6 vai dar 5. 5 com 3, 8. Alternativa C. Ok? Próximo exercício, ele fala de um produto notável. O valor de raiz quadrada de 2 mais x ao quadrado é. Então, eu vou ter quadrado do primeiro termo
mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Corta, vai ficar 2 mais 2x raiz de 2 mais x ao quadrado, que é a nossa alternativa A. Tá lembrando que poderia, essa parte do meio aqui poderia ser 2 raiz de 2x. Só que o x ele teria que estar fora da raiz, diferente do que é o que eu tenho aqui. O x está dentro, ok? Próximo exercício. Resolvendo o produto notável, eu tenho o produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Corta. 7 menos 25. 7 menos 25, menos 18, alternativa D também. Dando sequência aqui, nosso próximo exercício, ele fala sobre racionalização e simplificação. Então, eu preciso racionalizar o valor que eu tenho aqui. Racionalizar é o processo de eliminar o quê? A raiz do denominador. Então, eu tenho raiz de 8 dividido por 2 raiz de 3. Para eliminar a minha raiz aqui, quando é uma raiz simples, eu vou multiplicar por ela mesmo. Então, eu vou multiplicar pelo raiz de 3. Raiz de 8 vezes raiz de 3, raiz multiplica raiz. Raiz de 24 sobre 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Certo? Continuando, o 24, vou ter que fatorar ele. Vai dar por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Aqui vai ficar 2 raiz de 6 sobre 2 vezes 3, 6. Só que ele fala aqui, ó, simplifique. O que seria esse simplificar? O 2 e o 6, ambos são divisíveis por 2. Então, vou dividir aqui por 2, vou dividir aqui por 2. Vai dar 1, então vai ficar raiz de 6 sobre 6 dividido por 2 por 3, que é o nosso item B, ok? E o último exercício também é racionalização, só que eu tenho dois termos aqui no meu denominador. Então, fica 2 sobre raiz de 5 menos raiz de 3. Quando eu tenho uma soma ou uma subtração aqui, eu vou repetir os mesmos valores, só que eu vou inverter. Não era menos? Vai virar mais. Vai ficar raiz de 5 mais raiz de 3. Aqui em cima é uma distributiva. 2 raiz de 5 mais 2 raiz de 3. Tudo isso dividido por quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vai ficar 2 raiz de 5 mais 2 raiz de 3 dividido, faltou 2 aqui, dividido por 2. Aqui divide por 2, aqui divide por 2, aqui divide por 2. Ou seja, raiz de 5 mais raiz de 3 sobre 1. Sobre 1 eu não preciso colocar nada. Então, fica raiz de 5 mais raiz de 3, que era o nosso item